partir de agora, na Brasil Sul, programa Domingo. Apresentação Ronan Botelho. Olá, bom dia a todos! Começou mais um programa Domingo. Domingo, como eu disse agora há pouco, o grande cantor, músico e também compositor Gilberto Gil. É domingo, então Domingo. Eu sou Ronan Botelho, estou aqui em Londrina nesse exato momento, no dia 25/9. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, como sempre eu trago aqui, algumas leituras, algumas reflexões, algumas coisas diferentes. E hoje é o 10º programa Domingo e eu quero trazer a leitura, uma das leituras principais que eu tenho, que eu repito sempre essa leitura. Veja bem, eu sempre repito essa leitura, que é O Pequeno Príncipe. Eu quero mostrar aqui para vocês a capa, aqui quem está acompanhando diretamente aqui no YouTube conosco. E nós vamos fazer uma leitura diferente do Pequeno Príncipe, porque é uma leitura que eu faço e uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. Você que já leu O Pequeno Príncipe, vai ler de novo com as dicas que eu vou dar a vocês, que são diferentes, não que eu esteja certo ou outro errado, jamais, até porque isso é a principal reflexão aqui que eu faço do Pequeno Príncipe, desse livro de Antoine de Saint-Exupéry, que foi um francês que teve que fugir para os Estados Unidos. Ele e morreu, infelizmente, o seu avião foi abatido na Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial por um alemão. E ele fez uma reflexão muito importante. E a principal reflexão eu já vou fazer aqui para vocês, para todos aqui que estão conosco no YouTube. Estou mostrando agora, nesse exato momento aqui, o livro. A HarperCollins, que é o editor desse livro, mas existem vários outros traduções, outras edições. E essa aqui que eu gosto mais, que é a mais vendida no Brasil, que é simplesmente sensacional, que é um livro que eu tenho praticamente de cabeceira. Eu tenho quase que eu tenho esse Pequeno Príncipe. Eu tenho praticamente decorado esse livro, que é um livro muito importante para todos. É um dos livros mais vendidos do mundo. E eu quero dar um abraço a todos vocês que estão conosco ao vivo pela Rádio Brasil Sul, agora às 10 horas e 12 minutos, mas também a todos que estão no Spotify agora, na Apple Podcasts, na Samsung Podcasts, em todos os podcasts nós já estamos presentes, mas não ao vivo, mas depois na segunda-feira eu coloco o programa. E sem enrolação, sem nada, vamos começar aqui a reflexão do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Este livro foi escrito em 1943. Não é o primeiro livro, não foi o primeiro livro deste autor. Ele que foi uma pessoa, segundo ele mesmo diz aqui, uma pessoa sozinha e uma pessoa que não foi compreendida pela sociedade. Então, dentro desse enredo deste pequeno livro, desse grande livro do Pequeno Príncipe, melhor falar assim, ele fez uma coxa de retalhos de várias partes da filosofia. Tem Aristóteles, vai ter Platão, você vai ter Descartes, vai ter várias partes que ele faz a reflexão com base em parábolas, com base em com histórias, né, com contos. Por isso que esse livro é tão importante e tão vendido e dito para crianças, que são reflexões realmente para crianças, assim, porque é um livro que fala muito de como ser criança, como se fosse a criança escrevendo. Então, é por isso que o primeiro ensinamento que eu quero dizer aqui a vocês sobre este pequeno livro do Pequeno Príncipe, que é pequeno em páginas, mas grande nas suas reflexões. Já eu vou ler ele praticamente inteiro aqui durante o programa, mas antes eu vou amaciar aqui a carne, eu vou aqui dar as dicas para você ler, acompanhar comigo, mas eu peço que você tenha um neto, você tenha um filho, ou para você mesmo, compre esse livro. Eu comprei esse livro aqui no Shopping Aurora, aqui em Londrina, na livraria da Vila. Eu paguei só R$20 nesse livro, para vocês terem uma ideia de como é legal este livro. Inclusive o preço dele é muito importante. É um livro colorido, cheio de figuras que o próprio autor, aquarelas, que eles dizem que o próprio autor fez para melhorar a compreensão deste livro. Mas o principal aqui,
a forma de interpretação desse livro é você ler como se fosse uma criança. É ler com curiosidade. É você ler esse livro sem pensar que neste livro você vai encontrar respostas para a sua vida, sem pensar que este livro vai te dar soluções para seus problemas. Esta é a grande forma de ler esse livro, que é a leitura curiosa, a leitura como se você fosse apenas uma criança. Inclusive, ele fala aqui no livro, no começo do livro, ele fala que é importante você ler, saber com o coração, saber apenas os sentimentos. É um livro que fala sobre sentimentos, que é dito muitas vezes aqui, que é invisível aos olhos. Que as coisas importantes são invisíveis aos olhos. Ele não fala uma, duas, três vezes. Não é só quando ele conversa com a raposa, ou só quando o pequeno príncipe fala com a sua rosa, que é dito que as coisas mais importantes não são vistas pelos olhos, mas são sentidas pelo coração. Isso é uma grande verdade, mas para você conseguir ter essa interpretação do livro, entender o livro certamente, você precisa entrar nesse livro com os seus problemas jogados de lado, com todas as suas com todos os seus entraves, com todas as suas intrigas da vida, que todo mundo tem, todo adulto tem. Essa é uma grande distinção entre a alma de uma criança e a alma de um adulto, a alma de uma pessoa grande, que tem vários números, que tem várias medidas, que tem várias formas, diferentes formas de ver a vida. Então é importante que você leia este livro, eu quero que você leia novamente este livro com o coração aberto, com o sentimento de uma criança, como se fosse muito curioso, e você está lendo esse livro sem fazer reflexões diretas já com a sua vida. É claro que isso depois você vai fazer, e eu mesmo aqui, enquanto aqui leitor aqui com vocês, eu vou ler e vou mostrar algumas partes que é importante ou não, para você grifar algumas palavras aí. Eu já peço para você que tenha a disponibilidade de ter um lápis, uma caneta e um papel, anote as grandes frases aqui, que são as frases que nós ouvimos no dia a dia. Por isso esse livro é um dos mais vendidos hoje. É um livro, uma tradução original de 1952. É antigo esse livro, é antigo os seus escritos, mas são de grande valia, de grande importância para a nossa vida. E eu vou começar então a ler aqui este livro. E o autor, não sei se vocês sabem, mas o autor, Antoine Exupéry, ele nem chegou a ver esse livro ser publicado de fato. Ele escreveu, como ele já tinha escrito outras obras grandes no sentido de exuberantes, magníficas, obras de arte mesmo, inclusive Voo Noturno, que foi um dos primeiros livros dele, é muito bom, mais ou menos desse jeito que ele escreve com muito igual Platão escreveu a República. Platão escreveu algumas dos seus livros, das suas anotações, com base em exemplos que eles criam, né? Platão escreveu com alegorias, a Bíblia é escrita com parábolas, né? Com fatos que explicam o ensinamento, que trazem a reflexão para fazer com que nós marcamos melhor, com que nós refletimos melhor com base na teoria e a prática. Então ele faz isso também. Então um dos principais pontos aqui desse livro, volto a dizer, é você reler esse livro com a cabeça aberta, com a curiosidade de uma criança, sem ter respostas para tudo, como se fosse um adulto, mas ter perguntas para tudo, como uma criança. E esse é o principal. Então ele coloca uma dedicatória a Léon Wert, que foi um amigo dele, do autor Léon Wert, que foi também um aviador, que foi também uma pessoa que serviu as tropas contra a Hitler e contra tudo. Lá eles levavam correspondências. Inclusive um fato muito importante, muito curioso de Antoine Exupéry, ele caiu segundo consta a história dele, a sua biografia, ele caiu algumas vezes de avião, e uma das vezes ele caiu aqui no Brasil, ele caiu em Florianópolis. Em uma das praias ali de Florianópolis, o avião dele despencou e ele foi resgatado pelos seus colegas
Um tempo depois ele escreveu O Pequeno Príncipe, e um tempo depois, um ano depois que ele escreve O Pequeno Príncipe, aos 44 anos, ele está fazendo uma nova viagem, mas agora já lá na região da África. Então ele foi abatido, seu avião caiu e recentemente só que foi recuperado os destroços do avião, mas restos mortais de Antoine sumiram. Inclusive eles dizem que ele está hoje junto ao seu grande personagem, que é o Pequeno Príncipe, que Antoine foi para junto do Pequeno Príncipe. Então ele começa assim, essa obra, ele começa a Léon Vert. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo, essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tem um outro motivo, essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo, essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que esta pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia criança, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória a Léon Vert quando era criança. Quando ele faz essa reflexão aqui, no meu entendimento, ele faz também a ele mesmo. Ele pede licença às crianças, que são crianças de fato, ele pede licença para ser criança novamente e escrever este livro como se fosse uma criança. E é isso que todo momento nos diz esse livro, que nós não devemos ter respostas, nós devemos ter grandes perguntas. Essa é a interpretação. Inclusive o livro, ele não traz um índice, mas o livro Pequeno Príncipe, ele tem capítulos de 1 a 30 praticamente. E a cada 7 capítulos, o enredo ele se transforma. Como eu disse no começo, é um livro que é com uma colcha de retalho. Cada capítulo desse livro, dos quase 30 capítulos, deixa eu só dar uma verificada aqui, de cabeça eu não tenho quantos são os capítulos exatamente. Aqui são 27 capítulos, 28 com o último. A cada 7 ou a cada 8, ele muda a forma. Primeiro ele fala da vida dele, depois ele fala da vida dele com o príncipe, depois a vida do príncipe com a sua rosa, a vida do príncipe quando ele começa a viajar por mundos diferentes, e quando ele volta e quando ele está na Terra. Então são várias formas de se interpretar, mas cada capítulo desses 27, eles sozinhos, eles são pequenos contos. Então ele reuniu vários contos, reuniu várias histórias, reuniu várias reflexões para fazer uma total, contando todo, encaixando uma na outra. Isso é muito nítido ver o enredo, essa forma que ele fez, dessas balizas que ele faz durante toda a sua escrita. Por isso que esse livro ele é tão enigmático, esse livro ele é tão diferente, às 10 horas e 23 minutos, aqui na Rádio Brasil Sul. E uma outra coisa importante deste livro é as contradições. Esse livro também tem muitas contradições, mas contradições que ele faz, digamos que propositais. Né? Ele faz proposital, ele fala que os adultos veem só as coisas como números, os adultos veem só aquilo que é aos olhos, que salta aos olhos. Mas a todo momento ele fala de números, a todo momento ele conta exatamente quantos planetas, ele dá nome e número aos planetas, ele coloca quanto que na hora que for falar do empresário, ele coloca quanto que o empresário falou, quanto o empresário deixou de falar, e o próprio Pequeno Príncipe, ele cita várias vezes, que é o personagem principal, ele cita várias vezes números, dados específicos, e isso mostra, e cada dado específico é um enigma. Por exemplo, antes de começar aqui a leitura, porque é muito reflexivo, ele fala sobre o planeta B612. Que seria o nome do planeta que ele deu aqui ao planeta do Pequeno Príncipe. Um nome aleatório, mas não é aleatório. E também não quer dizer o que ele fez, que ele faz a reflexão de que foi feito por um astrólogo antigo. Não, o B612 é uma reflexão para você ler os parágrafos
as partes 6, 1 e 2, que são uma outra história. Então, cada vez que ele faz uma reflexão, que ele coloca números, se você buscar dentro do livro os números, você vai entender que se encaixam de uma outra história ainda. Então, existem várias histórias dentro de uma história. Essa é a grande reflexão, talvez o grande mistério. Só que, volto a dizer que eu mesmo estou me contradizendo agora, certo? Mas, primeiro, antes de você ler essa forma mais profunda, essa leitura mais profunda, uma leitura investigativa, quase que Sherlock Holmes, e descobrindo o que o Antoine quis dizer em cada pasta, e o que ele colocou de enigma, de números e tudo mais, e etapas, é ler esse livro de começo ao fim, com a cabeça aberta. Esse é o principal leitura. Essa é a principal leitura. É a leitura que você faz sem nenhum compromisso com a interpretação. É uma leitura que você faz com o coração de uma criança. Esse é o principal. Vamos lá, então, o primeiro aqui, ele vai começar aqui. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um livro sobre Floresta Virgem, histórias vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do livro, desse desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem, sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho, o desenho número 1. Ele era assim, e aqui ele mostra um desenho, o famoso desenho de uma cobra engolindo um elefante. Mostrei a minha obra-prima às pessoas e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Porque, refletindo agora aqui, este desenho é uma cobra engolindo um elefante, então é muito parecido como se fosse um chapéu. Então os adultos viam isto. Os adultos viam que era um chapéu. Meu desenho, voltando à leitura, meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim, então ele faz um desenho, agora refletindo, eu vou sempre fazendo assim, idas e voltas, eu vou falando, refletindo e lendo. Refletindo, ele faz o segundo desenho, que é então o interior dessa jiboia, onde tem um elefante dentro dessa jiboia, dentro dessa anedota, dentro dessa aqui, alegoria aqui do Pequeno Príncipe. Voltando à leitura. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Isso aqui, refletindo, é diferente do que nós dizemos no programa Domingo de Mozart, de Albert Einstein, de todo mundo, que ao invés dos pais não darem apoio ao que a criança quer, ele tinha aqui 6 anos de idade, em vez de dar apoio, em vez de dar por firmeza, em vez de apoiar de fato mesmo a criança, os pais disseram: não, você precisa ser concorrente, como se fosse concorrer à vida, geografia, história, matemática, português. Você vai precisar de uma faculdade, você vai precisar de outra coisa, né? Isso é exatamente isso. Foi assim que abandonei. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir no relance a China e o Arizona. E isso é muito útil quando se trata de estar perdido na noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes, vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia experiência do desenho número 1, que sempre conservei comigo.
Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu. Então não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Este foi o primeiro capítulo. Também, como eu disse, é um capítulo de autoconhecimento, de reflexão dele, de Antoine Exupéry. Agora o segundo. Vivi, portanto, só se alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor e, como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio, esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato passado algum tempo. O Antoine Exupéry, ele faz então a lendária, o desenho do Pequeno Príncipe. Meu desenho é com certeza muito, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, nem de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: mas o que fazes aqui? E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. Há uma reflexão importante agora aqui do livro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Repetindo, quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: não tem importância. Desenha-me um carneiro. O Pequeno Príncipe queria, de todas as formas, um carneiro. Um desenho de um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que eu sabia. O da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Foi então que desenhei. Ele olhou atentamente e disse: não, esse já está muito doente. Desenha-me outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu paciente. Bem, vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres dele. Fiz mais uma vez o desenho.
mas ele foi recusado como os anteriores. E ele dizia: este aí é muito velho, quero um carneiro que viva por muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho. E rabisquei: esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro da caixa. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para este carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, e eu te dei somente um carneiro. Inclinou a cabeça sobre o desenho, o pequeno príncipe. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci o pequeno príncipe. Reflexão. Então, quando você é criança e você conversa com outra pessoa que também é curiosa, os pensamentos se convergem, os pensamentos, eles se unem. O Antônio, o personagem, fez uma caixa, onde essa caixa, teoricamente, teria um carneiro dentro da sua imaginação, e o pequeno príncipe conseguiu captar, e então eles começaram a ser amigos de verdade. Terceiro capítulo. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso que foram pouco a pouco revelando a sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado, perguntou-me: que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhes dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado: como? Tu caístes do céu? Eu respondi: sim, humildemente. Ah, isso é engraçado. E o pequeno príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: então tu vens do céu. De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério de sua origem. Perguntei repetidamente: tu vens então de outro planeta, pequeno príncipe? Ele não me respondeu, balançava lentamente a cabeça observando o meu avião. A verdade é que nisto aí não pode ter vindo de muito longe mesmo. Mergulhou então num pensamento duro algum tempo depois. Tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imagine como eu ficara intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar o meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: o bom é que a caixa que me destes poderá à noite servir de casa para ele, sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha! Mas se tu não amarras, ele vai embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde pensas que ele vai? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o príncipe disse, muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Aqui, no final deste terceiro capítulo, é uma reflexão, uma das reflexões mais importantes do livro também, que diz aqui, e eu estou olhando para que você está chegando agora às 10 horas e 38 aqui na Rádio Brasil Sul, ou pelo YouTube e o Spotify, onde for que você esteja nos ouvindo, não interessa também o dia. Hoje é dia 25/9, mas como fica gravado, você pode estar ouvindo em outro momento. Aqui, o final do terceiro capítulo é muito importante. Quando ele fala: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Você sabe que isso quer dizer que quando você anda sem ter erros, que você anda sem comprometimentos da verdade, de você andar sem reparar nas coisas em volta, quando você anda sempre em frente, sem dar voltas na vida, sem tropeçar e sem errar, você não vai longe.
que são os nossos erros, a reflexão aqui que eu faço, são os nossos erros que fazem nos crescer. Quando a gente erra, e todos nós erramos, e eu erro todos os dias, inclusive agora há pouco estava errando. Quando você erra e você aprende o que você errou, você começa a ter um novo horizonte, uma nova vida. E aí que você anda mais e você não interessa a velocidade. Ele diz, quando você anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Então, nem sempre a gente precisa ter a vida tão assim levada a sério. E é necessário mesmo, às vezes, a gente tropeçar. Olha que interessante, não é? Então, quarto capítulo. Eu aprender assim uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, os quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se vêem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-se o nome, um número. Chama-se, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide P612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Eu vou reler essa parte, essa parte é importante, que é uma reflexão aqui muito boa desse quarto capítulo. Ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere, será que ele coleciona borboletas, mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que eles julgam conhecê-lo. Se dissermos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos, cor-de-rosa, gerânicos na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam, mas que beleza. Assim, se a gente lhes disser a prova do que o primeiro príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro, quando alguém quer um carneiro é porque existe. Elas pouco se importarão e os chamarão de crianças. Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas, com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pequeno, pouco maior que ele, e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo.
É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa além de jiboias fechadas e abertas aos 6 anos. Experimentei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que puder, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outros são inteiramente diferentes. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas, vou arriscando aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoe. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Aqui um ensinamento nesse quarto capítulo é a forma de ver a vida, e que ele vai repetir várias vezes aqui durante o livro, que é ver a vida com os sentimentos, ver a vida com a essência da vida, e não apenas as aparências, e não apenas os números. Quando eu digo que a pessoa tem uma casa bonita, ela não pensa na casa em cor, não pensa o que tem, os animais que vivem, se as pessoas dentro dessa casa são felizes ou são infelizes. Mas quando as pessoas não conseguem ter essa noção. Mas quando eu falo que a casa custa 600 mil reais, aí sim a pessoa fala, nossa, essa casa deve ser bonita, essa casa deve ter muitas pessoas ricas dentro. É isso. E o essencial é sempre invisível aos olhos e sempre importante ao coração. O quinto. A cada dia ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida da viagem. Mas isso devagarzinho, ao acaso, das informações que eu lhe de suas observações. Foi assim que vinha conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. O drama dos baobás aqui é uma importante reflexão. Eu quero que você preste bem atenção nesse quinto capítulo. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou, como se tivesse um sério problema. Preste atenção entre a diferença entre baobás e problemas. É verdade que os carneiros comem arbustos? Arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou. Então ele come também os baobás? Sabe, uma pausa. Baobás são grandes árvores, né? São árvores gigantescas, talvez as maiores árvores. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes, como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás, os pequenos baobás? Ora, vejamos, respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e ervas más. Consequentemente, somente sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensível galinho.
Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas, quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o e, e se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferencie das roseiras, com os quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se um dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em protelar um trabalho, mas, quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos, e, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas os perigos dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide, que ao menos uma vez abro a exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há muito tempo os ameaçava, como a mim, e de qual nunca suspeitamos que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de uma grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Então, quando ele fala aqui dos baobás, a reflexão agora, sem a leitura. Quando ele fala aqui dos baobás, dos perigos, o Antoine Exupéry está falando sobre os problemas da vida. Quando nós nos levantamos de manhã, nós fazemos nossa higiene, nós escovamos os dentes, tomamos banho, etc., trocamos a roupa e vamos à luta praticamente. E aí, neste momento, nós temos que fazer as auto-reflexões, que são os problemas, são os baobás. E toda auto-reflexão é importante para nós sabermos os sentimentos que estão conosco. São sentimentos bons, roseiras, ou sentimentos ruins, rancor, ódio, raiva, aqueles que são grandes, que crescem em nós. E é isso que faz a diferença. É nós arrancarmos quando começam os sentimentos ruins, quando os sentimentos ruins começam a crescer dentro de nós, e nós temos que arrancá-los. Essa é a grande, talvez a grande reflexão aqui deste capítulo 5. Então nós entramos no capítulo 6. Ah, Pequeno Príncipe, assim que eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos da tua triste vidinha, durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do 4º dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo, disseste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, até se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é muito longe, mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E assim contemplava-se o crepúsculo todas as vezes que desejava. Um dia eu vi o pôr do sol por 44 vezes, e logo depois acrescentaste:
quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão tristes assim no dia em que contemplastes os 44, mas o príncipezinho não respondeu. Sétimo, no quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro, se come arbustos, também come as flores? Um carneiro come tudo o que encontra, mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as flores que têm espinho, pequeno príncipe. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatachar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave, e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais desistia de uma pergunta vez que tivesse feito, mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Oh, mas após um silêncio ele me disse com uma espécie de rancor: Não acredito. As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos. Não lhe respondi. Naquele instante eu pensava: se este parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo com meus pensamentos. E tu achas então que as flores? Ora, eu não acho nada. Respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me surpreso. Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu falas como pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado, sacudia ao vento seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz-se inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma única flor do mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só golpe, sem saber que isso tem importância para mim? Olha só, ele começa aqui a fazer uma reflexão sobre a sua flor. Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor tal qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Ele pensa: minha flor está lá, em algum lugar, mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem. E isso não te tem importância. Não conseguiu dizer mais nada. Imediatamente se pôs a soluçar a noite e a noite caíra. Larguei as ferramentas, ri-amei do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu não sabia o que dizer, sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo,
como aproximar-se dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Aqui o nosso príncipe, ele dá a entender que as pessoas são únicas nas nossas vidas e a gente tem que dar valor às pessoas que estão perto da gente. Ela tendo espinhos, ela não tendo espinhos, ela sendo vermelha, ela sendo amarela, ela sendo qual cor que seja, as pessoas, as coisas que estão ao nosso redor, a gente precisa ver a essência. E mesmo que existem várias pessoas no mundo, as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que nós temos contato, essas sim, são as pessoas que a gente tem que dar valor. Entre todas as flores, entre todas as rosas do mundo, havia uma rosa que fazia bem ao Pequeno Príncipe. E é isso que traz essa reflexão, que é o final aqui do 6º capítulo. Ele traz a reflexão exata de dar valor àquilo que a gente tem, dar valor àquilo que temos e que somos, principalmente. O 8º, ele já vai entrar aqui, depois do 8º capítulo, então ele vai começar, eu vou deixar para o próximo programa, após esse 8º que eu ler, ele vai entrar aqui na segunda parte do livro, que será entre a reflexão entre o príncipe e o seu livro, e sua flor, desculpa. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam, mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer, e na sua extremidade começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa, mas a flor parecia nunca acabar de se preparar sua beleza. No seu verde aposento, escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Assim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durava alguns dias. E eis que, numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparava com tanto esmero, disse bocejando: eu acabo de despertar. Este aqui, neste 8º capítulo, na verdade, já começa a segunda parte do livro, que é a parte da reflexão, que aí vai dizer exatamente como era a vida do Pequeno Príncipe nos planetas. E depois, com os planetas, ele viaja a outros planetas. E essa reflexão de outros planetas, o interno dele, era como que desabrochou essa rosa dentro dele, como desabrochou esse sentimento de amor pela vida e pelas coisas que ele tem. Essa é a reflexão que eu vou fazer. Eu faço questão. No próximo final de semana não, mas no outro final de semana sim, eu volto e aí então eu vou ler totalmente aqui o livro do Pequeno Príncipe, terminar aqui essa reflexão, que nós vamos ainda entrar, quando ele fala com a raposa, ele fala com o empresário, ele vai falar com o rei, vai falar com o bêbado, vai falar com o palhaço, vai falar com o acendedor, e são muitas reflexões. É muito rápido, mas ao mesmo tempo é muito rico esse livro, O Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado. E das reflexões, eu entendo que nós temos que realmente, para preparar o domingo, o autoconhecimento e a reflexão é o primeiro passo. Eu entendo que você, assim como todos, estão com vários problemas. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus baobás nas suas vidas, mas alguns talvez não tem nem como ser arrancados, porque já estão tão grandes que já estão enraizados dentro de nós. Mas nós não podemos deixar que outros cresçam, e para não deixar que outros cresçam, nós temos que arrancá-los e cultivá-lo, as plantas boas, os sentimentos bons. Este é o ensinamento de hoje do Domingo. Eu espero que tenham gostado. No domingo que vem haverá
especial eleições aqui da Rádio Brasil Sul. Isso eu desejo de todo o coração que o Brasil escolha os melhores candidatos possíveis, que o nosso povo precisa na política para melhorar várias coisas, saúde, educação, segurança, por exemplo, e que façam a melhor escolha, tá bom? Então, no próximo programa, no próximo domingo, não haverá Domingo, mas eu estarei aqui presente com vocês, não falando sobre reflexões, Pequeno Príncipe, Aristóteles, Platão e tudo mais, estoicismo, mas nós vamos falar sobre eleições propriamente. E aí, no próximo programa, aí sim, no outro domingo, aí sim eu termino de ler aqui a segunda parte do Pequeno Príncipe. Não sei se vai ser a segunda ou se vai ter a terceira, mas nós vamos tentar fazer o máximo possível para encerrar, então, o Domingo com chave de ouro, ou no 11º Domingo, tá bom? Um forte abraço a todos, um ótimo domingo, uma boa semana e força, força, abraço! Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho. Está a fim de provar uma comida caipira, carnes assadas no forno a lenha e ouvir o melhor sertanejo? É na